Olá, amigos! 34º programa da Criatividade da Luteria Brasileira. Hoje vai ser um programa muito interessante, muito rico, com muita informação. Vocês já ouviram um grande violonista da nova geração, Felipe Cray, tocando num dos 3 violões que a gente vai mostrar hoje. Felipe é um talento que já desde primeiro recital que eu assisti dele, me tornei fã. Nós vamos conversar com ele também. E teremos o prazer de conhecer os violões e o trabalho desse grande luthier e também grande violonista, uma história riquíssima que ele vai contar para a gente. Prazer enorme receber o Frederico Hermann, meu grande amigo de Belo Horizonte. Obrigado pelo convite, Oscar. Super prazer. Antes de a gente mostrar os violões, como sempre, o Frederico vai contar para a gente como começou essa história toda da música, do violonista, que ele tem uma formação sólida, muito sólida como violonista, e a luteria. Fique à vontade. Pois é, será que eu começo pelo começo? Bem... Assim, então, eu vou falar da questão da luteria, né? Porque eu fiz graduação na UFMG e tal, e depois fui morar fora, fui morar na Suíça, e fui com o meu violão brasileiro, e nas viagens pela Europa, né? Eu fui muito a Colônia, gosto muito de Colônia, e fui na Fitman, conheci o Herr Fitman, e ele fui comprar cordas e tal, partituras, ele viu que eu tocava, mas não ofereceu nada não. E quando eu tirei uma grana do bolso lá, paguei bastante partitura e corda, eu falei que fazia mestrado na Suíça e falou assim, a gente tem violões lá no fundo, você quer dar uma olhada? Eu falei, pô, quero, né? Aí eu fui lá no fundo, e aí eu perguntei já de cara, eu falei assim, você tem um Daniel Friedrich aí? Ele falou, tenho sim. Ele já falou assim, tá aqui no armário, ele tava trancado, tirou, me deu. Aí eu toquei no violão, eu já tinha tocado em vários, né? Tenho uma admiração especial por ele, pelo luthier, pelos instrumentos todos que eu toquei e tudo. Mas aí toquei, gostei muito daquele violão, mas eu vi que não era acessível para mim, né? E eu falei assim, pô, vou ter que ver se eu consigo ter um violão desse um dia, né? E eu perguntei o preço e falou assim, não, esse aí é que melhor a gente não falar do preço, não. E pegou e guardou no armário. Eu imaginei que era bem alto, né? Na época. E aí ele foi apresentando violões, Contreiras, Romanilhos, eu vi até um Hauser e tudo, mas aí quando eu queria voar mais ou menos na altitude que eu conseguia, né? Aí ele tirou ali do armário um violão aquele do luthier da Espanha que eu te falei ontem, me fugiu o nome aqui. O Barbeiro. Bernabé. O Paulino Bernabé. Paulino Bernabé. E aí, quando eu peguei aquele Paulino Bernabé, eu toquei e falei assim, agora eu achei um violão que eu gostaria de ter, né, assim, desses todos. E perguntei o preço, eu lembro que ele falou assim, 5, 6 mil euros na época, eu não lembro. Isso foi em 2008. E eu falei, putz, eu não tenho esse dinheiro, né? E como é que eu vou fazer para comprar esse violão? Aí eu voltei para a Suíça, tá fazendo mestrado e tudo. E o processo foi bem interessante, porque o meu professor sempre me dava o violão dele para tocar e tudo, e a gente tinha essa troca, né? Tinha um professor que tinha um Friedrich aí nos concertos e recitais, eu tive acesso a tocar em Boucher, toquei em Hauser, double tops vários, né? Daman, eu tinha depois... Nesse meio tempo, um pouco assim, sem dormir, como é que eu vou comprar aquele violão? Eu arrumei um emprego, graças a Deus, e aí eu consegui fazer encomenda de liguei pro Herr Fitman, ele falou, já vendi o violão. Eu falei, putz, então perdi aquele violão. E aí eu fui encomendar um Dieter Müller na Alemanha, e aí, graças a Deus, esse violão chegou, eu comecei a me ficar maravilhado com os violões modernos também, vi um novo universo, né? Aí eu terminei meu mestrado com esse instrumento.
esta sua formação inicial, quer dizer, foi no seu curso de violão. Você se formou na Federal de Minas Gerais em violão e foi fazer um mestrado em violão lá em Lucerna, né? Exatamente. Eu fui lá estudar com o Wagenheim, né? E aí eu fui com outros colegas do Brasil também, né? O Vinícius Pérez, João Carlos Vitor, veio depois. Então a gente fez uma comunidade violonística De lá. grandes violonistas. Poxa, a gente morava junto, né? Então era escala para tudo quanto é lado lá dentro do apartamento. Era da Milano, Regonde, Vila Lobos e era o dia inteiro violão. Que delícia, né? Foi ótimo. E aí o Vinícius também comprou um Dieter Miller, depois ele seguiu a carreira dele, e eu terminei o mestrado, acabou que eu voltei para o Brasil e comecei a dar aulas na UFMG, né, escola que eu tinha sido formado. E foi ótimo e tudo, só que naquele meio tempo, eu não sei o que aconteceu, o violão começou a trabalhar um pouco e a corda começou a subir. E aí eu tinha recital marcado, eu não tinha outro violão para tocar, então assim, eu passava apertado com aquele violão, né, violão tava com a corda alta e tal. E eu mandei um e-mail pro Miller, falei, ó, tô com problema de regulagem aqui, não sei como é que eu resolvo. Ele falou assim, manda o violão que eu regulo pra você. Free of cost, free of charge, né? Aí eu falei assim, poxa, mas eu tô no Brasil, né? Essa em vivo vai me custar uma nota. E assim, eu falei, vou ter que ser, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui levando e passei no doutorado em Portugal. Eu já tinha acabado meu contrato no FMG e fui para Portugal. E aí, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, agora é a hora boa de enviar esse violão para a Alemanha para arrumar, né? E tinha recital marcado, tive que fazer recital. Quando eu fiz, eu fiquei muito amigo do Paulo Pedrasoli e a gente encontrava muito para jantar, tomar vinho, ele, Carla, a Isadora, filha dele. Então a gente ficou uma little family lá em Portugal e o Paulo falou, cara, você tem que ter um violão de abeto. Eu falei assim, pô, Paulo, será? Eu não encontrei um ainda que me fez o jeito, né? E aí ele falou assim, não, porque ele assim, tem um Abreu, ele ama o Abreu dele, é um violão excelente, só que eu não tive esse violão, então assim, eu ficava no double top, e ele tocava no double top e começava a falar, tem coisas aqui que você não vai achar nesse violão, você vai achar outras. E aí eu fui estudando as escolas, né? E nesse meio tempo eu achei o Antônio Marinho lá em Barcelona, de um Ritano. E aí eu não vou entrar em detalhes. Antônio Marim Monteiro. Antônio Marim Monteiro, de Granada. Um dos melhores violões do mundo. Né? E aí o Ritano, eu fiquei com uma negociação complicada com ele, mas assim, no final eu consegui e falei assim, bem, eu tô indo para Barcelona te encontrar e você me entrega esse violão, se ele for bom, no aeroporto eu já te compro. E cheguei e o violão era muito bom, aí eu já paguei ele e aí eu falei, agora eu vou dispensar o Dieter Miller para arrumar, né, posso ficar com outro instrumento. E aí tudo bem. O meu doutorado era em performance instrumental também, né? Estudando de falha, Liobé, Tárrega, tava também os papéis do Tárrega no arquivo do Liobé. E aí eu fui para Barcelona de novo. E aí tive contato com Marcelo Barbeiro, Henrique Garcia, Torres, puxa, tanto violão, né, do norte ali da Espanha. E nesse meio tempo eu consegui também um contato com o Artivo Manuel de Fala em Granada, e fui morar em Granada. E aí o pessoal todo acha que eu fiz doutorado em luteria. Falando, não, meu doutorado é em performance musical. Só que eu passava o dia no acervo Manuel de Falha, e aí quando o acervo fechava às 4, eu já descia pro talher dos luthiers, né, os guitarreiros lá, e fui muito lá no Antônio Marim, ele, José Vigílio, né, do pessoal lá da oficina, e também o Plaçoelo, que trabalha com o Marim, e o José Vigílio também, que trabalhava logo do lado. E aí o José Vigil, a gente ficou muito amigo assim, e a gente colou um tampo junto, colou roseta, foi muito divertido. Então depois do doutorado eu ficava montando tampo lá com ele, né? Fiz 2 tampos, né? E aí isso foi o início em Granada. Esse foi o seu início. Ele começou o início dele na Meca, né? Para quem já teve a oportunidade de ir para Granada, aquilo é um sonho maravilhoso para si, da cultura e do mundo do violão. Os violões de Granada são muito especiais, diferentes dos violões madrilenhos, né? E são alguns dos mais importantes luthiers do mundo estão lá, né? Você começou Então, já no... Eu já comecei com um patrono lá, né, Antônio Marim. E ele assim, a gente até tomou fui lá um dia na oficina, foi muito legal, porque eu fui ficando amigo eu fui andando mais com os luthiers do que com os músicos, né, violonistas. Falei assim, a minha unha não sei se tá muito boa. Eu falei, não, eu vou ali no talher ali. E aí ele ficava falando de madeira, né? Era engraçado. E era bem divertido esse contato com os luthiers e o Antônio Marinho me deixou tocar em vários violões. Ele viu que eu tocava. E aí veio um chinês comprar violão
E o chinês comprou um tanto de violão, só que o chinês não tocava nada. E aí o cara falou assim, tem um problema aqui, tem um problema. Aí o Antônio Marinho ficou assim, não, o violão tá perfeito, né? Aí ele falou assim, pode tocar, pode tocar. Aí eu falei, claro, aí toquei. E aí depois que eu saí, o amigo meu falou assim, o Marinho não deixa ninguém tocar nos violões de outros clientes. Eu falei, claro, mas ele sentiu confiança comigo, né? E aí eu tive esse momento com o Antônio Marinho, que um dia eu cheguei lá e estava sozinho, e foi bem divertido, porque meu violão estava lá no fundo, ele estava com uma trinca no tampo, tem 3 trincas, aliás. E eu tinha aquele negócio com trinca, mas ele falou, não, está muito buena, buena guitarra. E assim, aí arrumou para mim e tudo, e ele pegou meu violão e pegou o estojo do violão, o estojo estava todo empoeirado, e ele teve a gentileza, quando eu ia pegar, falou assim, não, não, não toques nada. Ele pegou uma escovinha e limpou cuidadosamente o estojo. Eu achei aquilo de uma gentileza, colocou o violão, fechou e falou assim, tá aqui tua guitarra, muito buena. Aí me deu o violão, assim, de volta, né? E eu criei um laço com ele muito, assim, carinhoso, né? Porque eu achei aquele momento muito interessante. E ele me falou muito do tampo do Boucher. E o meu violão é planta Boucher. Então, assim, esse Marinho, Antônio Marinho Monteiro, Boucher. Que depois eu fiquei sabendo que a cabeça do Antônio Marinho foi desenhada pelo próprio Boucher. E aí eu falei, bem, eu vou fazer um Boucher então. Aí eu fiquei curioso, né? Para só um minutinho, para tem muita gente que assiste a série e que não conhece tão bem os grandes luthiers do mundo, né? O Boucher é um dos maiores luthiers mais importantes de todos os tempos. Inclusive, o Daniel Friedrich foi um aluno dele. Quer dizer, o Boucher assim está no mesmo nível de importância de um Rubio, de um Romanilius, de um Hauser, né? Então você também só foi já do best of the best, né? Best of the best, porque eu tinha tido contato com o Boucher na Suíça, toquei, gostei muito. E também tinha visto um vídeo do Fábio Zanon tocando uma música pela Guitar Cop com o Boucher, eu ficava vendo aquilo várias vezes e falava assim, esse som é muito legal, ele lembra o meu Marinho, peraí que eu vou fazer um violão parecido, né? Liguei pro meu pai, ele tinha tido meu pai é meu sócio, né, a gente constrói violão junto, e ele tinha tido um ataque cardíaco, então assim, quase foi dessa para melhor. Mas ele se recuperou e como uma forma de aproximar também, eu falei assim, ô pai, vamos construir um violão? Ele falou assim, eu topo. Eu falei, então eu vou comprar as madeiras e a gente vai construir. Porque meu pai ele é engenheiro, desenhista e teve marcenaria há muito tempo. Então trabalhava com móveis finos e tal, tinha um conhecimento de madeira. Que veio do meu avô alemão também, né? Meu avô Raul e o Franz, que veio da Alemanha também. São minha origem alemã. Aí todos trabalhando com madeira. Tem lá a plana dele, Que coisa legal. que foi muito legal. E aí ele falou assim, traz as madeiras que nós vamos fazer o violão junto. E eu falei, tá bem. Aí eu trouxe o violão. Esse violão ficou 2 ou 3 anos sendo construído. Porque eu trazia madeira. Que ano foi isso? Isso foi em 2000, eu comecei em 2018. Uhum. Ele terminou, não, comecei em 2017, terminei em 2020. Tipo isso aí, 2019. Então 17 para 19, foram 2 anos de construção. Por quê? Porque ele vinha na mala o violão comigo e eu estava fazendo doutorado, eu não podia estar aqui. Então, nas férias eu vinha, construía o violão, e aí acabava as férias, eu guardava o violão, tipo assim, desmontado, ano que vem eu continuo. E aí foi Uma curiosidade, assim, antes de você continuar, porque você estava assim, fazendo toda uma preparação para se tornar um concertista, ter uma vida de concertista, e de repente entra essa coisa tão forte com a luteria. Como foi essa decisão? Porque você toca, você se apresenta, faz recitais. Você conseguiu achar um ponto assim de equilíbrio entre o violonista e o luthier? Ou a luteria é realmente a sua atividade principal? Não, eu estou sempre tentando achar um ponto de equilíbrio, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai se vendo em outras fases da vida, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro violão, não tinha nenhum intuito de vender violão para ninguém. O violão era para mim, eu estava fazendo com meu pai, era uma coisa nossa, né? Então eu peguei e comprei esse livro do Boucher aqui, que tem em Paris, que é um livro muito legal, e falei, cara, eu vou estudar isso. E o Roberto Boucher, não sei se vocês conseguem ver aqui na tela, mas ele era professor de belas artes, ele era pintor. Poxa. E ele era mecânico também, foi mecânico na guerra e tudo. Enfim, ele era um grande pintor, inclusive, professor de pintura. E
E o livro dele é tão interessante, porque o livro dele é todo manuscrito, e em francês, né, é letra cursiva, né? E é um método de construção do violão Boucher. Mas é assim, eu peguei e destrinchei esse livro, por isso que demorou tanto tempo, porque ao mesmo tempo que eu fazia o violão, eu construía os moldes, porque esse violão não sai de qualquer lugar, né? Você tem que construir molde para tudo. E isso é uma outra história, uma longa história, mas enfim. Acontece que um violão, vários moldes. E isso foi um sufoco, né? Eu sei que quando eu terminei esse violão foi até interessante, porque eu encordoei ele e achei que ia ser um violão de estudo, né? Falei, vai ser um violão legal, assim, pra eu tocar, dar aula, né? Eu que fiz, né? Tô dando aula, divertido, né? Aí, quando eu encordoei, botei uma corda legal nele, tudo. Comecei a tocar, eu falei, nossa, esse violão tá soando bem. E tá muito fácil de tocar. É isso que eu queria, né? E aí eu comecei a tocar Granados, comecei a tocar o Benz muito bem, comecei a tocar Vila Lobos, tudo do Vila, os prelúdios muito bem, as peças que eu tinha um pouco de dificuldade de tocar no meu violão com a corda muito alta, né? E eu falei, gente, isso aqui tá fluindo muito bem, né? Eu acho que eu vou manter isso aqui, né? E aí fui pesquisar para esse lado, e aí teve um concerto do Fábio Zanon nesse mesmo ano em Belo Horizonte, eu lembro que eu encontrei com ele, eu gosto muito do Fábio, mas eu não tinha muitos anos que eu não ouvia. E aí eu encontrei com ele lá no concerto, ele estava conversando com o pessoal, fazendo um social, e eu falei, ô Fábio, tudo jóia? Ele, Frederico, quanto tempo, né? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, eu fiz um violão. Aí ele falou, ah, é? Aí olhou pra mim assim, aí virou. Aí nesse que ele virou, eu falei, ficou bom. Fui meio petulante, né? Aí ele ficou calado. Daqui a uns 5 minutos ele volta e fala assim, leva ele amanhã na Masterclass, então que eu quero ver. Só isso. Aí ele falou assim, é bom que eu não levo o meu violão. Lembro que ele falou isso, achei engraçado. Eu falei, não, pode deixar que eu levo. Cheguei na Masterclass e eu cheguei um pouco atrasado, pedi desculpa até. Botei o violão lá, ele abriu e tocou um acorde, assim, né? Igual todo violonista gosta de fazer, né? E falou assim, interessante, né? E começou a dar aula. E nesse meio tempo ele pegou o violão, porque o menino tava errando, ele tava agarrando umas partes e falou assim, não, é assim, ó. Pegou o violão e começou a tocar. E aí a aula deu uma desconjuntada, né? Porque ele achou que ia pegar um violão assim, legalzinho, mas aí começou a tocar no violão. E eu assim, poxa, esse violão tá soando bem demais aqui de cima, hein? Porque até então só eu que tinha tocado no violão, né? E pra mim foi uma honra. Foi uma honra, Fábio, testar esse violão. E depois disso ele comentou aí que tinha tocado meu violão, tinha ficado impressionado. E pra mim foi muito bom essa generosidade dele, esse capricho de falar, né? E daí a coisa foi fluindo, né? Então eu ia fazer o meu violão. E aí, desse meio tempo, começaram a me ligar. Pô, Fábio fez um comentário lá no violão.org, lá do seu violão. Você não tem outro para vender, não? Eu falei, putz, eu vou ter que fazer outro agora. E nesse meio tempo eu tinha 5 tampos, né? Que eu trouxe da Europa. Eu tinha colado roseta e tudo. E falei assim, vamos ter que fazer mais violão, né? Pelo menos eu pago meus moldes, né? Porque eu tinha gastado uma grana. E aí fiz 5. Depois foram 5, depois foram 10. E aí agora eu tô na sexta geração já. Cada geração eu vou dando Esses upgrade. que estamos aqui hoje, que números são? Isso aí eu já tô no 45 já. Número 45. E aí eu já explorei. Aí a gente pode falar das questões das homagens, né? Acho que seria legal a gente começar, como são 3 violões, os 3 são super interessantes e diferentes entre si. Ele trouxe até um double top, que é uma novidade que ele também está começando a fazer agora. Vamos começar a mostrar um pouquinho? E você pode também ir tocando, se você quiser. Esse aqui, que violão é? Esse é um double top de balsa. Esse é o double top. Porque, voltando àquele assunto do início, esse violão, ele é de balsa. E eu tenho um double top de Nomex, alemão e tudo. E toquei muitos anos com violão. O que acontece? O double top de Nomex que eu tinha, ele é um violão fenomenal. Inclusive eu tenho ele até hoje, né? E o que acontece? Eu tocava naquele violão e me sentia muito bem, mas tinha certo tipo de repertório que eu não conseguia encaixar naquele violão. E aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito aqui. Só que ele me dá um som tão bonito, tão pronto, que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar o som, às vezes eu senti um pouco de dificuldade
de me encaixar muito ali, porque ele já fala assim, já tá bom. Fala, não, não tá bom, quero melhorar aqui. Mas o violão, ele não me dá essa margem. Ele te dá muita coisa, mas tem coisa que ele não te dá muita margem. E aí, nesse meio tempo, eu mantive o violão, toquei vários anos, e nas minhas viagens pela Alemanha, eu conheci o Christian Cohen, que é de Berlim, que é um luthier muito legal, muito simpático, um cara caprichosíssimo. E eu estava em Berlim também, fui pegar o Dieter Müller, que tinha sido, o Müller arrumou o braço e tudo, e eu fui para Berlim visitar uma amiga e liguei pro Christian, Christian, estou em Berlim, você pode me receber? Claro, vem aqui, vai ser um prazer te encontrar, te conhecer, eu fui. Ainda mais como cliente, sabe? Fui conhecer o luthier e tudo. E aí ele me mostrou os violões dele, eu toquei, era um violão double top, tem até um vídeo no YouTube, ele postou lá. Toquei o Prelúdio 1 do Vila, né? Então, aí toquei esse prelúdio, ele gravou, foi super legal. E no final eu falei, eu gostei do seu double top, ele tem som de madeira, né? Qual que é a diferença? Ele falou assim, de balsa. Aí eu falei, balsa? Balsa é uma madeira. Ele pegou um pedaço de balsa. Eu falei, aquela madeira de fazer aeroplano, entendi. Exatamente. Eu falei, que interessante, né? E fiquei com isso na cabeça. Passaram anos. E aí na hora de fazer o double top, eu fui comprar um nome que estava assim, caríssimo, né? Não consegui o nome. Eu falei, quer saber, eu vou fazer de balsa. Só mais um detalhe também que, mais uma vez, os que não acompanham tanto assim, como nós violonistas, né? Esses double tops, tem alguns programas na nossa série que a gente já mostrou e falou deles, mas acho que é importante para quem não ouviu falar, que é um dos violões que hoje ficaram, é um dos mais populares, porque são muito sonoros e tem um material entre duas partes. De madeira tem um material chamado Nomex, né? Que parece um mel, assim. É uma aramida, né? É uma comédia aramida. E que acaba deixando esse tampo muito sonoro e o instrumento fica muito sonoro, né? Esse aqui, você falou que é madeira balsa. Madeira balsa. Esse aqui é cedro canadense. Com cedro canadense. Então, em vez do Nomex, esse tem balsa no meio? Tem balsa, esse violão não tem Nomex. Então é por isso que tem esse som tão madeira. De madeira, porque... Eu ia falar, esse violão não parece um double top do que a gente está acostumado, que tem um som um pouco mais anasalado, mais chapado. Esse violão é espetacular, sonoro. Tem double tops incríveis, né? Assim, você gosta mais de Nomex ou de balsa? Eu gosto dos dois, depende do violão. Então, assim, aí eu tava vendo o documentário do Gernot Wagner também, que é sobre o criador do double top, e ele fala lá do Daman, tudo, como é que o Daman começou a usar Nomex, foi ideia do Gernot Wagner, só que o Daman ainda fazia uns furinhos no tampo para tirar material, ou seja, o tampo ficava mais leve. Por isso que eu acho que o double top de cedro é uma madeira que tem menos densidade, ele combina muito bem, muito embora possa ser feito de abeto também. Então, isso que é importante para os luthiers, né? Você tem duas partes de cedro e no meio essa balsa. Tem a balsa colada. E a espessura total desse tampo vai dar o quê? Dá 2.2, 2.4. Quer dizer, é uma espessura como se fosse um tampo normal. É um tampo normal. E essa dificuldade de encaixar isso dentro do tampo, porque você não tem muita margem de manobra, né? Então, assim, aí nesse meio tempo foi o interessante, porque como é que eu vou fazer esse violão, né? A gente tá falando do double top, a gente falando do Boucher, agora estamos no double top. Porque assim, eu gosto de todos os violões. Você fala assim, qual que é o seu violão predileto? Poxa, eu gosto de todos os violões. Eu gosto de violão espanhol, gosto de violão alemão, gosto de violão brasileiro. Assim, depende do violão. Aí a gente vai começando, como luthier, para mim o interessante é isso. Eu tenho capacidade de fazer vários tipos de violões e isso entra nas homagens, porque é o seguinte, eu vejo também o tipo de som que o leque vai te proporcionar. E ele também te remete a um tipo de repertório. Porque eu adoraria ter uma coleção de violões. Um double top, sei lá, alemão, pode ser do Daman, um Hauser em casa, um Boucher, um Friedrich, mas assim, é inviável para um músico que sobrevive de aula, dá um concerto ou outro, né? A gente estava falando disso ontem, mas assim, tá virando coisa de colecionador, né? Então, assim, acontece que eu pelo menos consegui desenvolver as habilidades para construir instrumentos nessa linha. E eu acho que cada violão
te proporciona uma exploração de um certo tipo de repertório. Esse violão acho que valeria a pena a gente talvez depois fazer aqui um close, porque este aqui é uma homenagem ao Hauser. Não, Né? Esse não, esse é o meu. não, esse é o meu modelo do Doubletop. Esse é o seu modelo, Eu porque nós temos. falar, as homagens, eu acho que eu já, falando com o Oscar, eu já cumpri um ciclo. Eu acho que eu já consegui estudar várias plantas de Hauser, Marcelo Barbeiro, Roberto Boucher. Vou falar um pouco do violão do Guilherme agora. Friedrich, que era o violão que eu sonhava em ter, mas contentei com o Antônio Marinho, estou muito bem com ele. E aí eu fiz as homagens, estudei muito o projeto do Friedrich para chegar no Doubletop. Então eu fiz um grande arco para chegar aqui. Isso é interessante, né? Que você vai tocando nos violões. Tem uns que eu vendo que me dá uma saudade, falo, putz, eu vendi aquele violão tão rápido, queria ter tocado mais, né? Mas aí eu vou e faço outro. E aí a gente vai entrando nessa pira aí de construir, né?